fazer a leitura aqui da nossa portaria 079, de 22/2/2009, que regulamenta a agroindústria de pequeno porte. Então, aqui, o diretor-geral, né, levou em consideração algumas legislações, né, como a legislação mãe aqui, né, da inspeção, que veio posterior a ela, e do decreto que é de inspeção e fiscalização que o Estado da Bahia usa, né, que a gente já viu. Tem essas instruções aqui também referente ao estabelecimento agroindustrial, que deve ter utilizado como base, né, para construir essa portaria deles, né? Então, fica aprovado o regulamento técnico da agroindústria de pequeno porte. Então, de que trata esse regulamento? As disposições gerais falam que no artigo 1, para efeito desse regulamento, vai considerar a agroindústria de pequeno porte o estabelecimento de propriedade de agricultores, familiares ou equivalentes, ou produtores rurais de forma individual ou coletiva, destinado ao processamento de produtos de origem animal e dispõe de instalação apropriada de abate ou industrialização de animais produtores de carne, processamento de pescado e seus derivados, processamento de leite e seus derivados, processamento de ovos e seus derivados e processamento de produtos de abelha e seus derivados. A gente já tinha olhado aqui a portaria 059, né, que trata também do mesmo assunto, né, que ela é posterior, tanto que ela considera, né, essa portaria que a gente está lendo agora, que dispõe sobre o regulamento técnico da agroindústria de pequeno porte. Mas aparentemente elas tratam de conteúdo diferente, né? Porque já começa falando do matador, as coisas que eles vão ter, as exigências relativas à estrutura física, né? Estrutura física, processo de abate e outras coisas. Agora vamos ver aqui do que está tratando esse regulamento aqui que veio anterior ao 059, né? Então, os estabelecimentos a que se refere o caput desse artigo deverão ser destinados exclusivamente ao processamento de produtos de origem animal. O estabelecimento deve dispor de área útil construída não superior a 250 metros, excetuando da metragem os anexos, como vestiário, sanitário, escritório, almoxarifado, depósito, área de conveniência, área de circulação externa, área de projeção de cobertura de recepção e expedição, área de descanso dos animais, área de lavagem externa, caldeira, sala de máquinas, estação de tratamento de água, de abastecimento e esgoto, quando existente. Em se tratando de estabelecimento de produtos de abelhas, situa-se também do limite estabelecido a área de estocagem de recipientes cheios e vazios. Então, ele vai trazer aqui o que está definido aqui nessa legislação que trata especificamente das agroindústrias, né? Que é essa instrução normativa 16 de 2015 e a 14 de 2017. Então, ele está trazendo o conteúdo delas, só que vai adaptar conforme a necessidade, né? Para a realidade aqui da Bahia, né? Vamos ver quais momentos ele vai fazer isso, né? Vou tentar abrir um arquivo aqui no Word. Então já tem aqui a disposição, né, do que o estabelecimento deve, como que ele deve estar, né? Olha que estranho. Essa é nova. Isso aqui não vai dar para copiar então nenhum. Não. Continua mantendo aquela questão de não ser superior a 250 metros, excetuando os anexos e outra. Essa área construída não superior a 250 metros é referente aonde faz o abate, industrialização, processamento, onde que tem se dá início à indústria de fato, né? Parágrafo 3. Se tratando de estabelecimento de produto de abelha, a gente já leu, né? Também vai situar a estocagem de recipientes cheios e vazios. Artigo 2. As ações previstas nesse regulamento serão executadas de acordo com os princípios e diretrizes. Isso aqui o povo costuma cobrar, né? De acordo com o princípio e diretriz da promoção da inclusão produtiva com segurança sanitária. Deixa eu ver se eu consigo achar essa portaria. Achei aqui a versão dela que dá pra gente copiar, fica mais fácil, né? Então,
os princípios de diretriz, né? Promoção da inclusão produtiva com segurança sanitária, racionalização, simplificação, harmonização e transparência dos procedimentos, requisitos e registro sanitário dos estabelecimentos, assim como dos produtos e rótulos, para promover a segurança sanitária e formalização da agroindústria de pequeno porte. Integração dos processos e procedimentos junto aos demais órgãos e instituições referentes ao registro dos estabelecimentos. Utilização dos princípios da razoabilidade quanto às exigências aplicadas, atuação com foco na inocuidade e qualidade da matéria-prima, processo dos produtos, processo, qualidade da matéria-prima, do processo e dos produtos. Formalmente, políticas públicas e programas de capacitação dos profissionais do serviço de inspeção para atendimento à agroindústria e pequeno porte. Artigo 3. Os processos de registro das agroindústrias de pequeno porte obedecerão aos requisitos obrigatórios descritos no capítulo 3 e 5 do Decreto 15.004, que é o decreto que trata da inspeção e fiscalização do Estado da Bahia. A planta baixa poderá incluir o layout de equipamentos em documento único. Artigo 4. O estabelecimento definido no artigo 1 para a caracterização como agroindústria de pequeno porte terá produção, escala máxima de produção definida para cada categoria. Esse aqui a gente viu lá, né, naquela outra legislação, mas vamos ver se eles mudaram na 059, né? 059 aqui. Aqui no frigorífico, na batedoura, eles colocavam 70 animais para pequeno e médio, né? Médio, né? Suíno, caprino, ovino e 30 para animais grandes. Aqui está falando de... Aqui está falando estabelecimento de abate e industrialização de pequenos animais, coelhos, aves e outros pequenos animais permitidos, produção de 500 animais, que é o de aves aqui, né? 500 animais por dia, ou se for um procedimento manual, né? Se for semiautomático, de 500 a 1.000 aves por dia. Então dá uma aumentada, né? Tem essa diferenciação aí. A legislação 59 é mais recente, né? Mas como tá as duas no conteúdo programático, eles podem cobrar qualquer uma, né? Estabelecimento de abate e industrialização de médios, né? Aí é 70, grandes 30, manteve a mesma coisa. Aí tá igual. Isso. 501 a 1.000. Se for automático, aí já é frigorífico, né? Fábrica de produtos carne, produção máxima de 3 toneladas de carne por mês.
coisa, mantém. Pegar aqui, desenvolve, a gente vai vendo. Estabelecimento de abate e industrialização de pescado. A produção é máxima de 5 toneladas de carne por mês. Também a mesma coisa, se manteve. Leite derivado, 1.500 litros de leite. Se manteve igual, 1.500 litros. Estabelecimento de ovos derivados, produção macho, 300 dúzias de ovos por dia. Eu acho que isso aqui tem uma diferencinha aqui, né? Estabelecimento agroindústria de ovos derivados, permitido escala máxima de produção de 300 dúzias de ovos por dia de qualquer espécie, exceto codornas, cuja produção será até de 1.500 dúzias de ovos por dia. Deixar de fora, né? E teve que fazer com H. Aqui, estabelecimento de produto de abelha, 40 toneladas. Também acho que é a mesma coisa. 40 toneladas por ano. Então, os únicos que se diferenciaram foram esses aqui, né? Que a portaria 059, ela acrescentou a produção máxima de 1.500 dúzias de ovos por se a produção for de codornas. E em relação ao abate, a portaria 059 define que o abate de pequenos animais será de 500, até 500 por dia se for abate manual e de 501 a 1.000 se for semiautomático. Continuando. Para a aplicação plena dos princípios estabelecidos nesse regulamento, poderão ser definidas, em normas complementares, faixas intermediárias de produção inferiores ao limite máximo fixado nos exercícios desse artigo. Parágrafo 2. Os estabelecimentos. Foi o que eles fizeram na outra legislação, né, na 059. O estabelecimento agroindustrial de pequeno porte poderá ser registrado no serviço de inspeção observando o risco sanitário, independente das condições jurídicas de imóvel em que está instalado. De novo esse risco sanitário, mas eles não colocaram aqui. A portaria 042, ela não estabelece os procedimentos para cálculo de risco. Aqui tem, né, risco de estabelecimento de produto de origem animal, né, análise do risco. Mas essa portaria aqui, ela só fala que vai usar esse classificação de risco aqui determinada pelo mapa, mas não fala sobre, não estabelece ele. Não tem anexo, não tem nada aqui que fala sobre isso. Vamos ver se a gente consegue achar ela com algum anexo, não sei. Parece ter um conteúdo do mapa em relação a isso, né?
ser de acordo com o volume produzido, né? De acordo com o tipo de produto e outras coisas, né? Instrução 138, que estabelece os critérios para a mensuração do risco estimado. Deixa eu ver se tem ela aqui. Não tem. Porque eu acho que eu tinha até pego ela aqui. Fala, mas não. Permitir a multifuncionalidade do estabelecimento para a utilização de dependência, equipamentos destinados à fabricação de diversos tipos de produtos, inclusive produtos que em sua composição principal não haja produto original, desde que seja separado em dias diferentes, sendo que nesses produtos não podem conter impressos, gravados ou carimbos oficiais de inspeção previstos nesse regulamento, respeitadas as implicações tecnológicas sanitárias que não exijam a fiscalização de outro órgão sanitário. Parágrafo único. É permitido o abate das diferentes espécies de animais em um estabelecimento, respeitadas as particularidades e garantindo a segregação de cada espécie, com a disposição de equipamentos necessários para cada caso. Artigo 6. É obrigatória a adoção de boas práticas de fabricação e dos programas de autocontrole. Nada demais, né? Parágrafo único. O estabelecimento abrangido desse regulamento deve estabelecer procedimentos que garantam a aplicação dos princípios de boas práticas de fabricação adequadas ao seu volume de produção, que visa assegurar a inocuidade e a qualidade do produto. Capítulo 2. Os requisitos gerais da estrutura física, instalações e equipamentos. Artigo 7. A área de terreno onde se localiza o estabelecimento deve ter tamanho suficiente para a construção de todas as dependências necessárias para a atividade pretendida e para a sua finalidade. A pavimentação das áreas destinadas à circulação de veículos transportadores deve ser realizada de modo a evitar a formação de poeira e empoçamentos. Nas áreas de circulação de pessoas, recepção e expedição, o material utilizado para a pavimentação deve permitir a lavagem e higienização. A delimitação da área do estabelecimento não deve permitir a entrada de pessoas não autorizadas e animais. Artigo 8. A área útil construída deve ser compatível com a capacidade de produção e processo produtivo, bem como com o tipo de equipamento utilizado, não excedendo o limite estipulado no artigo 3. Parágrafo 1. O estabelecimento não pode estar localizado próximo à fonte de contaminação e odores que, por sua natureza, possam prejudicar a identidade, qualidade e inocuidade dos produtos. Você já tem isso no RISPOA, já tem isso no decreto, eles estão repetindo aqui, não sei para quê. Parágrafo 2. Quando o estabelecimento estiver instalado anexo à residência, deve possuir acesso independente, que é as queijarias, né, ou onde tem curral, né, para extrair o leite, esqueci como que fala, por ordenha. Artigo 9. Devem ser instaladas barreiras sanitárias em todos os pontos de acesso à área de produção. Parágrafo 1. A barreira sanitária deve ser delimitada por paredes, possuir portas, cobertura, lavador de botas, sem necessidade de acionamento automático, pias com torneiras com fechamento sem contato manual, sabão líquido sanitizante, inodoro e neutro, aprovados pelo órgão regulador da saúde, toalhas descartáveis de papel não reciclado e coletores de papel com tampa acionados sem contato manual. Artigo 10. As dependências devem ser construídas de maneira a oferecer um fluxograma operacional racionalizado em relação à recepção da matéria-prima, produção, embalagem, acondicionamento, armazenagem e expedição e atender os seguintes requisitos: apresentar condições que permitam os trabalhos de inspeção sanitária, manipulação de matérias-primas, elaboração de produtos e subprodutos, limpeza, desinfecção e sanitização básico, tudo isso. Dispor de pé direito que atenda às especificações de ordem tecnológica contidas em regulamentação específica, podendo a juízo do serviço de inspeção oficial admitir-se a altura inferior, desde que apresente condições de aeração, iluminação e temperatura satisfatória. Dispor de portas de acesso de pessoal e de circulação interna do tipo vai e vem. Eita, perdi aqui. Com o dispositivo para se manter fechado, de fácil abertura, de modo a ficarem livres os corredores e passagens. Os pisos, paredes, forro, portas, janelas e equipamentos extensivos devem ser impermeáveis, constituídos de material resistente, fácil limpeza, desinfecção e sanitização. O piso deve ser construído de material impermeável, liso e antiderrapante, resistente a choques, atritos e ataques de ácido, de modo a atender às especificações de ordem tecnológica, devendo ser construído com declividade para facilitar a higienização e drenagem.
As paredes e separações devem ser revestidas ou impermeabilizadas com material lavável de cor clara até a altura mínima de 2 metros e quando forem azulejadas, deve ser rejuntado com material de cor clara. Deve ser construída de modo a facilitar a higienização com ângulos entre paredes, pisos e tetos arredondados de fácil limpeza. Dispor de janelas construídas de material resistente e impermeáveis de fácil limpeza, desinfecção e sanitização na altura mínima de 2 metros, coincidindo com a parede no seu perfil interno, de modo a não acumular sujidades. O peitoril formado na parte externa da agroindústria deve ter um caimento de aproximadamente 30 graus em direção à parte externa, sendo dimensionadas de modo a proporcionar suficiente iluminação e ventilação naturais. Esse aqui é o peitoril da janela, né? Que deve ter uma declividade para não jogar água para dentro, para água para fora, né? Todas as aberturas para a área externa devem ser dotadas de tela milimétrica à prova de insetos. É proibida a utilização de materiais do tipo elemento vazado ou cobogos na construção total ou parcial de paredes, exceto na sala de máquinas e depósito de produtos químicos. Eu nunca vi, isso que não tem no RISPO a questão da parede, só fala, o RISPO fala que tem que ter material de fácil limpeza, higienização, né? Deve, se for lugar de produto comestível, deve ir até o teto, né? Mas não, no RISPO vai falar alvenaria, né? E aqui está proibindo, então, esse tipo de material, né, de elemento vazado, cobogos. Deve ser instalado exaustor do sistema para climatização do ambiente, quando a ventilação natural não for suficiente, para evitar condensações, conforto térmico ou contaminações. É proibida a instalação de ventilador nas áreas de processamento, com exceção dos setores que têm legislação específica. Nos estabelecimentos que não possuem forro, o teto deve atender os requisitos do inciso 4 do caput desse artigo. Parágrafo 5. É proibida a comunicação direta entre dependências industriais e residenciais. Artigo 11. As operações dos equipamentos, eles devem ser organizados e alocados de modo a obedecer a um fluxograma operacional racionalizado e contínuo que evite contaminação cruzada e facilite os trabalhos de manutenção e higienização. Tudo óbvio, né? Parágrafo 1. Os equipamentos devem ser instalados em número suficiente, com dimensões e especificações técnicas compatíveis com o volume de produção e particularidades dos processos produtivos do estabelecimento. Parágrafo 2. A disposição dos equipamentos deve ter afastamento suficiente entre si e demais elementos da dependência para permitir os trabalhos de inspeção sanitária, limpeza, desinfecção e sanitização. Parágrafo 3. Os equipamentos e utensílios que entram em contato com os alimentos deverão ser de superfície lisa, resistência à corrosão, a toques, fácil higienização e que não permitam o acúmulo de resíduos devem ser fabricados de chapa de material inoxidável, permitindo-se o emprego de material plástico apropriado às finalidades ou ainda outro material que venha a ser aprovado pelo serviço de inspeção. Parágrafo 4. É proibido modificar as características dos equipamentos sem autorização prévia do Serviço Oficial de Inspeção, bem como utilizados acima da sua capacidade operacional. Artigo 12. Os instrumentos de controle devem estar em condições adequadas de funcionamento, aferidos e calibrados. Artigo 13. Os estabelecimentos devem possuir áreas de armazenagem em número suficiente, dimensão compatível com o volume de produção e temperatura adequada, de modo a atender às particularidades dos processos produtivos. Parágrafo 1. Os produtos devem ser armazenados com afastamento entre si e das paredes, de modo a permitir a circulação de ar. Parágrafo 2. Será permitida a armazenagem de produtos de origem comestível de natureza distinta na mesma área, desde que seja feita com a identificação que não ofereça prejuízo à inocuidade e à qualidade dos produtos e que haja compatibilidade em relação à temperatura de conservação. Parágrafo 3. As câmaras frias podem ser substituídas por outros equipamentos de frio de uso industrial providos de circulação de ar forçada e termômetro com leitura externa, desde que compatíveis com o volume de produção e particularidades dos processos produtivos. Parágrafo 4. É permitido o uso de bombonas de primeiro uso e outros recipientes exclusivos identificados para depositar subprodutos não comestíveis ou resíduos, retirados das áreas de trabalho quantas vezes forem necessárias, de forma a impedir contaminação. Parágrafo 5º. É permitido o uso de recipientes plásticos de primeiro uso de cor clara de fácil higienização, exclusivos e identificados para depositar produtos comestíveis. Artigo 14. A armazenagem das embalagens, rótulos, ingredientes e demais insumos a ser utilizados deve ser feita em local que não permita contaminações de nenhuma natureza, separados um dos outros de forma a não permitir contaminação cruzada, podendo ser realizada em armários de material não absorvente de fácil limpeza e higienização. Parágrafo 1. A armazenagem de materiais de limpeza e de produtos químicos deve ser realizada em local próprio e isolado das demais dependências.
A guarda para uso diário das embalagens primárias, rótulos, ingredientes e matérias-primas de limpeza poderá ser realizada nas áreas de produção, dentro dos armários de material não absorvente e de fácil limpeza e higienização, isolados uns dos outros e adequadamente identificados. Artigo 15º. O estabelecimento deve dispor de sanitários e vestiários em número estabelecido na legislação trabalhista. Parágrafo 1. Quando os sanitários e vestiários não forem contíguos ao estabelecimento, o acesso deverá ser pavimentado e não deve passar por áreas que ofereçam risco de contaminação de qualquer natureza. Os vestiários devem ser equipados com um dispositivo para guarda individual de pertences, que permita a separação da roupa comum dos uniformes de trabalho. Tudo isso está no decreto do próprio Estado, que é o decreto 15.004, que regulamenta o serviço de inspeção sanitária do Estado da Bahia, e também está no SUASA, né? Ou no RISPAR. Parágrafo 3. Os sanitários eles devem ser providos de base sanitária, com tampa, papel higiênico, pias, toalhas descartáveis de papel não reciclado ou dispositivo automático de secagem das mãos, sabão líquido inodoro e neutro, cestas coletoras de papéis com tampa acionada sem contato manual. Parágrafo 4. É proibida a instalação de vaso sanitário do tipo turco. É proibido o acesso direto à comunicação entre as instalações sanitárias e as demais dependências do estabelecimento. Artigo 16. As áreas de recepção e expedição elas devem dispor de proteção de cobertura com prolongamento suficiente para proteção das operações delas realizadas, que é para não pegar intempéries, né? Luz, chuva, essas coisas. Artigo 17. A iluminação artificial, quando necessária, deve ser realizada com uso de luz fria. Parágrafo 1. As lâmpadas localizadas sobre a área de manipulação de matéria-prima de produtos e de armazenamento em embalagens, rótulos e ingredientes devem estar protegidas contra rompimentos. É proibida a utilização de luz colorida que mascare ou produza falsa impressão quanto à coloração. Artigo 17. A iluminação artificial, quando necessária, deve ser realizada com uso de luz fria. As lâmpadas localizadas sobre a área de manipulação de matéria-prima de produtos de armazenamento, embalagem, rótulos e ingredientes devem estar protegidas contra rompimentos. É proibida a utilização de luz colorida que mascare ou produza falsa impressão quanto à coloração dos produtos ou que dificulte a visualização das sujidades. O artigo 18 fala que o estabelecimento deve dispor de rede de abastecimento de água com instalações apropriadas para armazenamento e distribuição suficiente para atender às necessidades do trabalho e às dependências sanitárias. E, quando for o caso, dispor de instalações de tratamento de água para atender aos padrões de potabilidade. Parágrafo 1. A cloração da água deve ser realizada por meio de dosador de cloro e o controle do teor do cloro residual deve ser realizado sempre que o estabelecimento estiver em atividade. O estabelecimento deve possuir rede de água do abastecimento com ponto de saída que possibilite seu fornecimento para todas as dependências que necessitem de água para processamento, limpeza e higienização. Parágrafo 3. A fonte de água, canalização e reservatório devem estar protegidos de qualquer tipo de contaminação. Artigo 19. O estabelecimento deve dispor de água quente ou vapor para limpeza e higienização das dependências, equipamentos e utensílios de acordo com as necessidades dos processos produtivos. O estabelecido no caput deste artigo pode ser dispensado para aqueles estabelecimentos que utilizam produtos de higienização cujas especificações técnicas dispensem a utilização de água quente e vapor. Artigo 20. A lavagem de uniforme deve atender aos princípios das boas práticas de higiene, devendo ser executada em lavaderia própria ou terceirizada. Artigo 21. As redes de esgoto sanitário e industrial devem ser independentes e exclusivas para o estabelecimento. Parágrafo 1. Nas redes de esgoto deve ser instalado dispositivo que evite refluxo, odores e entrada de roedores e outras pragas. As águas residuais não podem desaguar diretamente na superfície do terreno e seu tratamento deve atender às normas específicas em vigor. Todas as dependências do estabelecimento devem possuir sistema de captação de águas residuais que impeçam a entrada de praga, refluxo e odores. É proibida a instalação de sistema para captação de águas residuais no interior das câmaras frias. Parágrafo 5º. Os pisos de todas as dependências do estabelecimento devem contar com declividade suficiente para o escoamento das águas residuais. Artigo 22. A sala de máquinas, quando existente, deve dispor de área suficiente. A sala de máquinas, quando existente, deve dispor de área suficiente, dependência e equipamento segundo a capacidade e finalidade do estabelecimento. Quando localizada no prédio industrial, deverá ser separada de outras dependências por paredes inteiras. Artigo 23. O transporte de produtos finais frigorificados deverá ser realizado através de veículos com unidade de frio e com instrumento de controle de temperatura. É permitido o transporte de matérias-primas e produtos finais frigorificados de agroindústria de pequeno porte em caixa isotérmica em veículos fechados, sem unidade frigorífica instalada, em distância percorrida até o máximo de 1 hora, desde que tenha destino único e seja mantida a temperatura adequada a cada tipo de produto ao local de entrega. Isso aqui, para mim, foi a única coisa que tem diferente até o momento. É o artigo 23.
for para transporte, se for ter destino único, todos os produtos ali for para vamos supor, você produz queijo, aí você vai transportar aquele queijo para um supermercado, tem uma destinação única. Então, se for até 1 hora, pode ser usado caixas térmicas, não precisa ser caminhão com frigorífico, né? Unidade frigorífica. Capítulo 3, disposições finais. Artigo 24. O estabelecimento é responsável pela qualidade dos alimentos que produz, somente pode distribuir produtos que não representem risco à saúde pública, não tenham sido fraudados, falsificados ou adulterados, tenham assegurado a rastreabilidade nas fases de recepção, fabricação e expedição, e estejam rotulados e apresentem informações conforme a legislação pertinente, de forma correta, clara, precisa, ostensiva e em língua portuguesa. Artigo 25. O proprietário ou responsável legal dos estabelecimentos agroindustrial de pequeno porte responderá, nos termos legais, por infrações ou danos causados à saúde pública ou ao interesse do consumidor, tanto civil como criminalmente. Né? Artigo 26. O cumprimento das exigências constantes nesse regulamento não isenta o estabelecimento de atender outras exigências sanitárias que visam garantir a inocuidade e qualidade do produto, que é o seu próprio decreto, né, amigo? E o RISPOA. Artigo 27. As agroindústrias de pequeno porte definidas nesse regulamento serão sujeitas a sanções administrativas previstas no capítulo 9, seção 2 do decreto 15.004, de 26 de março de 2014. Artigo 28. As agroindústrias estão dispensadas da obrigatoriedade de fornecer gratuitamente condução aos funcionários do serviço de inspeção, quando o estabelecimento funcionar sob inspeção permanente. Isso aqui também é uma outra coisa. Quando funcionar sob inspeção permanente. Artigo 29. Nos casos omissos serão aplicados o dispositivo contido na legislação estadual. Subsidiariamente, poderá ser utilizada a legislação federal específica para a indústria de pequeno porte. Os atos complementares com o detalhamento das normas para diversos casos produtivos serão publicados em até 180 dias. Então é isso, essa portaria aqui, ela trouxe então de importante para a gente só essas mudanças aqui na capacidade máxima, né, das produções. Eu coloquei esse parágrafo 2 aqui só porque ele tem, só para caracterizar mesmo o que é uma agroindústria, né? Então, a agroindústria tem essa área útil construída não superior a 250 metros. Quando a gente fala de área útil, a gente está falando de onde faz o processo produtivo. Aí tem os princípios e diretrizes, né, que eles trouxeram, né, como segurança sanitária, racionalização, simplificação, harmonização e transparência dos procedimentos e requisitos do registro sanitário do estabelecimento, produtos e rótulos, para promover a segurança sanitária de novo, formalização da água dos pequenos portes. Aqui tem racionalização, simplificação, harmonização e transparência e no RISPOA também. Integração dos processos e procedimentos junto aos demais órgãos e instituições referente ao registro dos estabelecimentos. Então, quando você se registra, você vai ser fiscalizado, inspecionado. Utilização dos princípios da razoabilidade contra as exigências, né, que tem relação com racionalização. Atuação com foco na inocuidade e qualidade da matéria-prima. A integridade também é muito importante. Até agora eu não vi nada das legislações da Bahia falar de integridade, mas é um assunto muito importante hoje em dia, né? E o RISPOA trata disso. Fomento de políticas públicas e programas de captação dos profissionais do serviço de inspeção para atendimento à agroindústria de pequeno porte, que é para conscientizar dele, né, como é que é a realidade. Aí as escalas máximas de produção, a gente viu que aqui para abate e industrialização de pequenos animais será 500 por dia. E a portaria 059 define ainda se for o abate manual, que vai até 500. Ela trouxe uma atualização, né, falando que o abate de pequenos animais, se for manual, vai até 500. Agora, se for semiautomático, pode ser de 501 para 1000. Em relação ao abate e industrialização dos animais de médio e grande porte, continuou o mesmo, né, 70 para médio e 30 para grande. A fábrica de produtos carnes continuou com a produção máxima de 3 toneladas de carne por mês. O estabelecimento de abate e industrialização de pescado continuou com a máxima de 5 toneladas de carne por mês. O estabelecimento de leite e derivados continuou Continuou não, que assim, quem determinou foi ela, né? Mas eu tô falando que continuou porque no 059 lá, na portaria 059, que é de 2020, continuou mantendo 1.500 litros por dia. Ovos derivados, a produção máxima aqui nessa portaria 079 é de 300 dúzias de ovos por dia.
Só que aí a portaria 059, ela acrescenta uma produção máxima de 1.500 dúzias de ovos por dia se as aves for codornas, né? Produtos de abelha e derivados continuam com a produção máxima de 40 toneladas por ano. Aí a gente viu essa questão aqui da permissão de usar caixa isotérmica para transportar matérias-primas e produtos, se ela tiver destinação única e a distância não for maior, mas se a distância percorrida tiver um máximo de 1 hora. E dispensa a obrigatoriedade de fornecer gratuitamente condução aos funcionários do serviço de inspeção, quando o estabelecimento funcionar sob inspeção permanente.